Oi, gente, sejam bem-vindos ao Fisicamente. Eu sou a Ariane Benedito, mas pode me chamar de Ari. E, gente, pra finalizar a recapitulação das semanas quânticas, hoje a gente vai falar sobre a semana quântica, assim. Se aqui eu não mais tenho um carinho imenso, mas aqui eu tenho me impactou pessoalmente. E hoje, pra isso, eu trouxe uma pessoa muito especial pra poder falar sobre esse assunto. Falar sobre a importância das mulheres na mecânica quântica, que é um assunto tão complexo. Falar sobre o nosso papel feminino dentro dessa ciência. Então, hoje eu trouxe alguém muito importante. Se apresente pra gente, por favor. Meu nome é Micaele. Atualmente eu tô terminando o 3º ano do ensino médio do curso técnico mecânica. Eu fui orientanda de Rafaele no projeto Cientistas Mulheres na Física Quântica e é um prazer estar aqui compartilhar nesse momento uma experiência que foi muito importante para mim, principalmente sobre a representatividade de mulheres também. É isso, gente. Hoje nós vamos falar sobre isso. Mulheres na física. A 3ª semana quântica, pra mim, ela tem um impacto além de social, porque ela fala sobre mulheres na física quântica, que vai ser um impacto muito grande. Porque normalmente quando a gente pensa em um cientista, a gente pensa o quê? Um cientista europeu, homem branco. Um homem branco europeu de meia idade que domina aquela área. Normalmente, é sempre aquele estereótipozinho que a gente já tem em mente. É sempre aquele estereótipo. A gente não tem noção de que existe uma gama de mulheres que vieram antes de nós pra poder realmente a gente poder hoje estar aqui. E nada melhor do que trazer Micaele, que foi orientanda de Rafa, assim como o Gabriel, que teve o Gabriel e Steve, não podemos esquecer dele. Nas últimas edições, você foi na 3ª edição. Sim. Então, assim, hoje a gente vai discutir sobre isso, mas nas últimas edições, o que eu perguntei no último episódio que eu perguntei pra Gabriel foi a questão de, assim, como foi a experiência de construir algo, porque eu tô vendo agora, na minha experiência de construir roteiro, de construir material, de escrever artigo, de procurar artigo, enfim, todo esse processo científico de pesquisa por trás. Sim. Eu tô vendo como é complicado, como é trabalhoso e como também é gostoso fazer tudo isso, porque é muito satisfatório, gente, a gente pegar, publicar o vídeo e falar, nossa, fui eu que escrevi esse roteiro, cara. Mas pra você, como foi tudo isso? Como foi essa sensação desse pré, durante e depois? Inicialmente, quando eu entrei no IFBA, eu queria muito entrar em um projeto de pesquisa, né? E aí eu tava procurando, assim, pra poder me sentir integrada mesmo, sabe? Sabe aquela frase de você viver o IFBA mesmo? Sim. Pronto. E aí eu queria isso. Aí eu vi essa oportunidade de entrar no listing, né? E aí eu vi que tava um processo seletivo. Aí a partir disso, eu vi que era mecânica quântica. E eu sempre tive muita curiosidade com mecânica quântica. Assim, pelo menos na escola, as áreas de ciências exatas era algo que eu sempre boa, assim. E aí eu gostava muito disso. E, inclusive, isso já entra na questão de, por exemplo, eu não tinha muito outras colegas também que tivesse tanto esse interesse por falta de incentivo. E aí, eu lembro que, assim, eu era boa em física e aí os meus colegas, eles às vezes se surpreendiam por causa disso. Mais uma vez, aquele estereótipo. O melhor aluno de física da turma vai ser sempre o quê? Um menino. Um menino. Nunca Sim. uma menina. No meu ensino médio foi a mesma coisa. Eu e o meu melhor amigo no ensino médio, a gente vivia em fights em física, porque a gente sempre tentava um superar o outro. Realmente por conta disso. Porque era sempre eu e ele que sempre tinha muita curiosidade de tentar aprender o que o professor estava ensinando. Tentar aprender um pouco mais sobre física. Que eu acho que é o momento que também nasce a questão do você se ver na física, você se ver na ciência. E acho que essa semana ela me impactou, não de forma somente social e tudo mais, mas de forma pessoal, porque foi aí que eu comecei a falar, nossa, eu também sou uma pesquisadora. Entende? Eu acho que também isso impacta a gente de uma forma pessoal, e não só pra mim, quanto licencianda em física, mas a gente no geral. Sim. Mulheres no geral, porque a gente não se vê em muitos momentos como nesse papel. Como, às vezes, como pesquisadora, como cientista, como algo que esteja além do que somente aquilo ali, tipo assim, eu estou dentro da área, mas eu não sou o destaque. Não, minha filha, você é o destaque sim, pega teu brilho e vai. Entendeu? Então, assim, foi algo que muito bem executado. Meus parabéns, de verdade, foi algo muito bem executado. O artigo que elas escreveram, muito bem executado também, muito bem feito. Informações que também, às vezes, eu também nem tinha noção que era a quantidade de Nobels que foram indicadas. E o que também não receberam, porque um homem foi lá e pegou. Eu não acho justo, tá? Reparação histórica, mas enfim. Então, tudo isso é algo muito bom pra gente poder se reconhecer quanto cientista, quanto
mulheres dentro desse campus, né? Sim. E assim, eu lembro que estudando a história das mulheres, a gente vê que tem muitas situações de injustiça mesmo. E aí eu particularmente, quando eu tava estudando, né, e aí eu sempre falava com o Rafa, em relação a essa história, assim, às vezes a gente compartilhava, assim, alguns momentos, eu falei, como assim isso aconteceu? Aí, por exemplo, quando a gente vai olhar a história da Marie Curie, Marie Curie não iria receber o prêmio Nobel de 1911, Nobel em Química, porque aconteceu uma confusão lá e aí colocaram questões da vida pessoal dela para dizer que ela não merecia o prêmio Nobel. Então, veja, a Marie Curie, com o nível de contribuição dela, tinha uma cobrança maior pela questão de ser mulher, e aí é como se, por ela ser mulher, ela tinha que, em todos os campos da vida dela, provar que ela era excelente para poder receber esse prêmio, diferente do nível de avaliação de um homem, por exemplo. Inclusive, ela foi lá e falou, não, a minha vida pessoal não tem nada a ver com o meu desempenho acadêmico. Exato. Eu acho muito importante salientar isso, né? Porque se mostrar mesmo de que a cobrança que vem em relação à mulher, que é muito discrepante, a cobrança que a gente vai ter em outros homens cientistas. Eu acho que a gente, dentro da parte da ciência, na parte da pesquisa, é muito mais fácil você ver, é muito mais aceito um homem pesquisador, ou um menino pesquisador, um adolescente pesquisador, ou um aluno do ensino médio pesquisador, do que uma menina pesquisadora. E principalmente levantando uma pauta tão importante que é um reconhecimento que às vezes não é dado. Aqui, de fato, se é de mérito. Então, por exemplo, quando se fala da Marie Curie, a gente não tem noção de que uma coisa pequena, que a gente tem noção que assim, ela só é... A contribuição dela foi a contribuição para a radioatividade. Como é? Me ajuda. Exato. Gente, minha língua hoje tá travando um pouquinho, não tá dando uma... Mas enfim, a gente só acha que a contribuição dela foi só aquilo ali e acabou. Mas quando vai ver a história da mulher, a mulher... Eu olho assim e falo, moça... né? Tem que respeitar. Tem que respeitar. Exatamente. E são outras mulheres também que a gente não tem noção. Marie Curie, ela é muito conhecida por causa da Segunda Guerra e tudo mais, por causa do modelo da radioatividade, por causa do que foi descoberto, e pegam somente a radioatividade como o principal, a descoberta da vida dela, como se fosse o estudo da vida dela, como se ela não tivesse outros estudos, não tivesse outras coisas para contribuição. E a falta de compreensão de que a ciência, ela não é totalmente linear. Ela é uma espiral. Então, tipo assim, a Marie Curie ter descoberto a radioatividade ali faz com que hoje a gente possa ter elementos como o raio-x e a ressonância magnética. Então, nada é apenas o fato. A gente tem que sempre analisar a conjuntura. Sim. Acho que foi isso que eu e Rafa, a gente comentou semana passada, no episódio passado, na verdade, com o Gabriel, que foi a questão da gente pontuar a história da ciência como se fosse uma linha temporal. Não exatamente uma linha temporal, são marcos temporais. Então, assim, uma coisa que aconteceu, por exemplo, os 100 anos da mecânica quântica. Esse ano a gente comemora os 100 anos da mecânica quântica. Mas não quer dizer que a mecânica quântica começou há 100 anos atrás. Ela teve o primeiro marco, foi há 100 anos atrás, mas ela vem sendo pesquisada, vem sendo desenvolvida há muito antes disso. Então, faz muito tempo que aquilo ali tá ali. Mas o marco temporal foi naquele momento. Que eu acho que também acontece com Marie Curie e outras mulheres também, que a gente vai citar hoje ainda, que é a questão assim, houve esse marco temporal, mas que outras coisas aconteceram também ao mesmo tempo que acabou não sendo tão divulgado. Além da questão do apagamento histórico que tem, né? Vinculado dia 11 de fevereiro foi, inclusive, Dia das Mulheres e Meninas na Ciência, Dia Internacional. E vários dados saíram de que, por exemplo, as mulheres, elas representam 51% da população. Mas quando a gente fala sobre ciência, se eu não me engano, elas ocupam apenas 21% dos cargos. Então, assim, é muito discrepante. Por isso que eu sempre falo que a semana quântica, a terceira semana quântica, ela não me impactou, não ampliou apenas os meus conhecimentos sobre física quântica, mas me mostrou o papel que a representatividade tem, entendeu? De mudar a vida de muitas meninas, de muitas mulheres, de realmente fazer elas se verem enquanto cientistas. Se verem dentro do ambiente. Exatamente. Aquela questão de você visualizar
alguém que é parecido com você, aquilo ali gerar uma identificação. Exatamente. Que é o que aconteceu muito comigo. O ser humano precisa muito da identificação. É uma das formas. Quando a gente vai pegar a história da evolução humana, a gente estuda que a identificação e você viver em tribos, você viver em sociedade é muito importante. A questão do estudo do antropocentrismo fala sobre isso. Exatamente. E acho que essa é uma das partes que a terceira semana quântica pauta, que me pega muito pessoalmente, que é a questão de você se ver como. Você falar assim, ok, existe um histórico antes de mim, pessoas que vieram antes de mim para que hoje eu pudesse estar aqui e poder ser ouvida. As mulheres que pavimentaram o nosso caminho. Como a Ana falou no primeiro episódio, quando a gente abriu a temporada, falando sobre fazendo enredo geral e falando sobre a temporada, mas falando sobre isso. Houveram outras pessoas que pavimentaram os caminhos para que a gente pudesse caminhar. Pessoas que um dia caminharam para que hoje a gente pudesse correr também. Então, assim, são gerações de mulheres que estão crescendo. E um fato que eu fiquei lendo e achei muito curioso é o fato de que a nossa área, a área da física, é uma área que, assim, muito curioso não, a gente sabe, né? É um lugar muito masculino. Muito mais. Mesmo que a taxa de conclusão de curso dentro do IFBA seja majoritariamente feminina, mas o público central é majoritariamente masculino. Sim. E a gente observa também que, por exemplo, você tem um nível maior de evasão. E aí eu acho que é interessante também a gente investigar por que você tem esse maior nível de evasão. Por que vocês estão saindo do curso? Por quê? Então, assim, é muita questão de, né? A Ana falou sobre o apagamento. E quem é que é mais atingido? Quem foi que foi mais atingido pelo apagamento foram as mulheres, porque tem a questão da omissão do trabalho delas. Sim. Então você percebe que, por exemplo, Marie Curie, que é uma cientista muito famosa, né? Nos primeiros momentos do projeto, a gente tinha feito uma entrevista para poder saber quem as pessoas do IFBA conheciam, assim, de mulheres na física. E, poxa, aqui no IFBA, que a gente tem um conhecimento técnico muito bom, pouquíssimas pessoas sabiam. As pessoas vão falar, só vão pautar Marie Curie. Por quê? Acho que assim, dentro de todas as cientistas mulheres, ela foi a que mais teve destaque mundial. Acho que também por causa muito da Segunda Guerra e tudo mais, enfim. Mas a questão é que ela teve uma divulgação, digamos assim, maior. Mas a galera não sabe. Por exemplo, eu não sei falar o nome dela, me ajuda. Xin Chungu, exatamente. Gente, eu não sou muito... Eu já falei pra vocês, quando tiver nome estrangeiro, eu vou jogar sempre pro convidado, porque eu não consigo pronunciar corretamente. Eu tive que assistir alguns vídeos de pronúncia pra aprender a falar o nome dela, e ainda assim eu ainda falo um pouco errado, porque eu acho que também depende do lugar que a gente tá, né? Tem a questão do sotaque também. Isso. Mas a questão é assim, ninguém sabe sobre ela, ninguém sabe sobre a pesquisa dela, ninguém pauta sobre ela, entende? Então, assim, foi esse um dos pontos que quando eu fui lendo sobre... Que na época eu acompanhei também vocês pelo Instagram, as postagens e tudo mais. E eu falei, cara... Na minha geração, não na minha geração, mas na minha, digamos assim, na minha década, tem outras mulheres que estão produzindo tanto e tão bem feito. Então, assim, vocês entrevistaram muitas cientistas durante a semana. Teve uma específica que eu não lembro o nome dela, mas enfim. Ela falava de uma forma, assim, muito lúdica. E eu falava assim, nossa, me ensina como se eu fosse uma criança. Achei lindo. Adoro professores que me pegam e me ensinam como se eu fosse uma criança. De 5 anos, eu falo, você ganhou meu coração. Então, assim... Funcionário do mês. Professor do ano, professor do ano. Amei. Lindo. Mas a questão que hoje a gente também tem que pautar é que estamos próximos do Dia Internacional da Mulher. O dia que se comemora o fato de sermos mulheres e a representatividade que nós impactamos dentro da sociedade. Tivemos agora em fevereiro o dia 11, que foi o Dia da Menina e Mulher na Ciência, e agora o Dia Internacional da Mulher. E, gente, você chegar... Assim, é muita coincidência, né? De datas. E não foi combinado, eu só fui perceber isso no dia que eu tava escrevendo o roteiro. Que, assim, o dia de publicação, que no caso hoje, que é dia 3 de março... O dia Internacional da Mulher é dia 8. Pô, é verdade. Coincidiu muito. Sem planejamento, gente. Foi algo realmente muito do acaso. É igual o centenário. Do nada, poxa, cai no centenário. Olha que coisa do destino, menina. A probabilidade disso acontecer é qual? Nem eu sei, mas vamos lá. Mas a questão é a seguinte, que é muito bonito a gente ver o trabalho de outras mulheres e falar, cara, me identifico.
me vejo ali. E não somente na mecânica quântica, porque nem todo mundo vai ser dessa área. É um fato. Nem todo mundo vai olhar pra mecânica quântica e falar, nossa, que negócio massa. Vai olhar e falar, meu Deus, que coisa de maluco. Não quero estudar isso. Tem gente que não vai seguir, porque, tipo, nossa orientadora, a Rafa, ela é da área da mecânica quântica. Ela é dessa área. A área que ela quis estudar, escolheu e se identifica e ama. Só que eu já não sei se quando eu for fazer meu mestrado e meu doutorado, eu vou querer seguir essa vertente. Talvez eu vá pra outra área da física, mas só pelo fato de eu ter uma mulher me orientando, de eu ter referências femininas pra colocar em pauta sobre, já é algo que, assim, já é muito fora da casinha. Porque a gente pontua quem? Pontua sempre um cientista homem e normalmente europeu. A gente fala, cadê os brasileiros? Cadê o, né? É muito real isso. Por exemplo, eu não quero seguir na área da física. Eu não quero seguir na... Só que eu olho pra... Como a Ari falou, né? Eu olho pra Rafael... Ela não é menos referência pra mim porque ela está numa área diferente que a minha. Muito pelo contrário. Eu já acho que ela chegou num patamar, assim, muito esplêndido porque ela é uma mulher na área da mecânica quântica. Não é pra qualquer um. Uma área que é muito masculinizada. Muito. Já é na física. Já é muito masculinizada. Aí você vem pra área da mecânica quântica... Tipo assim, pra mim ela é referência mesmo e tem que ser. Então, independente da área, você olhar assim e falar, eu quero ser igual a essa pessoa. Eu quero ser ela. Eu quero conseguir fazer o que ela fez. Mas essa é a questão, você se identificar em alguém. É a questão da identificação. Quando você não se identifica com algo, você não acha que você pode pertencer àquele lugar. Por isso que a gente precisa de mulheres na área da ciência. Exatamente. Meninas, vão fazer ciência, vão desenvolver ciência. Sejam cientistas. Viva a ciência, faça a ciência como uma mulher. Entendem? Então, assim, é uma pauta que... parece um papo feminista, mas não estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre identificação feminina dentro dessa área que não temos por diversas vezes. Muita gente não tem essa divulgação, a gente não tem esse reconhecimento de falar assim, nossa, tal cientista. Não, a gente conhece uma, duas, acabou. Entendeu? E tem outra questão também, por exemplo, ninguém fala sobre a dificuldade do que é você ser pioneira ali naquele ambiente. Porque assim, a gente fala muito sobre, nossa, foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, Marie Curie. A única pessoa a ganhar 2 Nobéis em áreas diferentes. Mas a gente não percebe também qual é o custo de ser a primeira mulher naquele ambiente. Qual foi o custo de ser a primeira mulher engenheira, de ser a primeira mulher nas ciências exatas. E aí, isso entra também a questão de você se identificar com os desafios que essa mulher passou. E entender que o que você está passando ali, por exemplo, a questão da exclusão em sala de aula. Em relação à física, eu não tenho propriedade para falar isso porque eu não estou seguindo a carreira de graduação em física. Acho que a Ari poderia também, né? Tem essa experiência. Tem. Mas, assim, a questão de, tipo, a exclusão dos colegas não aceitarem que você, sendo mulher, tem uma capacidade física até superior a eles. Às vezes você tem que... Às vezes é o sentimento próprio de você não se sentir tão capaz quanto eles. Você se sentir intimidada por um ambiente extremamente masculino. Às vezes você tem que... Já aconteceu diversas vezes de eu ter tanto conhecimento quanto, mas eu não senti que eu poderia falar ou poderia opinar por ser um ambiente que só tinham homens. E eu tinha que me reafirmar. Não, eu consigo sim, eu sou tão inteligente quanto eles, eu posso sim falar e eu devo falar porque as minhas contribuições são tão ou mais válidas que as dele. Você se vê como um impostor dentro do seu próprio espaço, entendeu? Exatamente. E isso é uma coisa que às vezes pega a gente. Às vezes sempre. Às vezes é raro, mas acontece sempre. Pois é. Mas o ponto também que é muito... Que você falou que é a questão dos desafios. Ser pioneira numa área, principalmente numa área de exatas, no cunho, por exemplo, que Marie Curie teve que desempenhar, é o que, assim... A gente citou no primeiro episódio que um cientista, ele vive praticamente uma vida para aquilo. Ele vive uma vida para aquilo. Então, quiseram botar uma questão da vida pessoal dela em pauta para ela não ganhar um prêmio, assim... Todo mundo sabe que é um Nobel, gente, mas um prêmio assim que nem no nível do Nobel pra poder tirar isso dela, sendo que a vida pessoal dela não diz respeito à vida profissional dela. A vida pessoal dela é vamos botar uma barra aqui bem grande, vida profissional, entendeu? Então, assim, a gente sabe que a nossa vida, às vezes, pessoal acaba afetando, enfim, um dia ruim é um dia ruim pra todo mundo, gente, não tem essa. Um dia ruim vai ser um dia ruim, de qualquer jeito, vão ocorrer, esses malditos dias chegam. E às vezes é um dia que você tem 1000 coisas pra fazer e você tá assim... Meu Deus.
não faz essa céfala me tirar minha paciência, não, porque senão eu vou acabar xingando alguém, por favor. Então, assim, mas o ponto é que, o que você falou, ela enfrentou desafios que, assim, não são como os meus desafios. Porque eu já tenho um lugar onde eu sou escutada, eu sou ouvida, eu tenho um público que me assiste, eu tenho um amparo de orientação para me orientar, eu tenho pessoas ao meu redor que estão ali para poder me dar impulso, querendo ou não querendo, para poder chegar onde eu quero chegar. Mas, enquanto a desenvolvimento, alguns desafios que ela foi encontrando, eu também me vejo fazendo a mesma coisa numa posição de pesquisadora. Porque eu não me via como pesquisadora. E não me via como assim, estou produzindo ciência, estou sendo pesquisadora. Mas depois que você vê outras mulheres fazendo o mesmo, você fala, cara, eu tô fazendo a mesma coisa. Não na mesma escala, porque comparar com Marie Curie é meio complicado. Mas estão seguindo passos semelhantes ao dela. Então, querendo ou não querendo, eu me vejo na posição de pesquisadora. E é isso que acho que a Terceira Semana Quântica tem uma missão muito grande. É informar e trazer essa perspectiva para as meninas de que, mesmo que você não tenha um grau, uma graduação, um nível acadêmico igual de Marie Curie, da menina que a gente falou de trio, que eu não consigo falar. Da Xia. Exatamente. Gente, eu sou péssima falando nome assim, de verdade. Assim, a gente pode não ter o mesmo patamar acadêmico, ter as mesmas premiações, mas a gente tá desenvolvendo o mesmo que elas desenvolveram um dia. Caminhando os mesmos passos que um dia elas caminharam, porque todo mundo começa no mesmo lugar. É graduação, é iniciação científica, é pesquisa, é aquela dedicação. Então, assim, elas também dedicaram uma vida para aquilo. Por que não deveriam ter o mesmo reconhecimento? A Semana Quântica veio para empoderar meninas. Pois é. Pra trazer pra vocês. E outra, Dia Internacional da Mulher tá aí, daqui a 5 dias. Vocês têm que entender o seguinte, que não é porque você é uma menina que você não vai impactar o mundo da mesma forma que o homem vai. Você vai impactar, sim. Muito pelo contrário, às vezes até mais. Exatamente. Então, assim, na área que eu quero seguir, não tem alguém que esteja fazendo isso. Ou as referências que eu tenho são puramente masculinas. Vá lá e faça. Seja você a pioneira pra isso. Mas ser pioneira numa área é muito difícil. Minha parceira, eu tô ligada que é muito difícil, mas você consegue, entendeu? Se um homem consegue, você também consegue, minha filha. Você tem 2 cérebros e 2... você tem um cérebro e 2 mãos. Você consegue, entendeu? Você consegue pegar seu negócio e, vamos lá. A gente consegue desenvolver esse tipo de coisa. E acho que é isso que eu acho muito interessante. A gente se ver nelas. E eu trouxe... Tem pautado aqui algumas mulheres que foram citadas. Mas eu queria que, dentre todas que a gente pesquisou... Que você pesquisou, a gente não. Você pesquisou com o Rafa na terceira semana. Qual delas, assim, cite 3 que pra você foram as mais... Eu poderia falar... A Marie Curie tem o meu coração, de verdade, assim. É porque como ela é mais popular, assim, a gente tenta buscar mais outras que já não tem tanto reconhecimento assim. Mas, assim, a Marie Curie, com certeza, principalmente por causa dessa questão que a gente já falou aqui, que era da questão da Marie Curie ter sido injustiçada mesmo. Então, assim, a Marie Curie foi chamada de destruidora de lares e diversas questões, e ainda tentaram invisibilizar o trabalho dela. Então, assim, Marie Curie descobriu rádio, Marie Curie descobriu polônio, trabalhou com radioatividade. Inclusive, a Marie Curie também acabou sofrendo as consequências do trabalho dela, porque a causa da morte dela foi relacionada aos anos de dedicação que ela teve. Então, acho que é importante pautar isso. Viveu e morreu pela ciência. Isso é muito forte. Literalmente, ela morreu pela ciência, porque a causa da morte dela foi por causa da radioatividade. Viveu a vida inteira pra aquilo. E no seu leito de morte foi por aquilo também. Então é muito amor envolvido por uma coisa que deveria ter sido muito mais divulgado. Muito mais... é a mãe da radioatividade. Não, minha parceira, ela é mãe de muita coisa. Muita coisa que a gente tem hoje foi ela que desenvolveu. Foi literalmente uma mãe. Uma mãe. Não é alguém, é uma mãe, entendeu? Ela pegou e falou assim, vem meu filho, eu vou te criar. Uma mãe. Vou te criar, vou te botar mesmo, no mundo. Porque tem a Irene, né, que é filha dela. Exato. E descobre a radioatividade artificial, se eu não me engano. Então, assim, foi a primeira mãe, depois ela, depois outras mulheres. E tem uma que eu gosto muito, que é a Margaret... Como é? Margaret Burbidge, né? Isso, eu não sei falar sobre o nome dela, mas assim, ela é da astrofísica, que é algo que eu acho muito legal, gente. Eu gosto muito dessa parte de cosmologia, astrofísica. Eu acho uma área muito promissora, uma área muito... Eu tenho muita curiosidade. Pronto, a mesma curiosidade que eu tenho pra mecânica quântica, por ser uma área que eu não tenho muito conhecimento, mas estou construindo esse conhecimento. Eu acho uma área muito incrível de se conhecer, de estudar, de desenvolver. A astrofísica também.
E ela é uma das mulheres que trazem isso. Que traz esse... Sabe, que fomenta, que vai trazer a nucleossíntese, se eu não me engano, que vai trazer outras teorias voltadas pra isso. Existem pessoas que estiveram aqui antes da gente que fizeram tudo isso acontecer. Mulheres muito importantes. Mas enfim, continuando. Cite mais duas. Inclusive sobre a Margarete, é engraçado porque assim... É engraçado não, né, gente? São coisas que vão acontecendo na vida das mulheres que fizeram ciência. É curioso. A Margarete foi proibida de participar de trabalhar em um observatório. Observatório de trabalho. Então, assim, ela foi praticamente proibida de trabalhar. Então, imagina se ela tivesse parado. Você é proibida de fazer. É que nem, tipo... Sim. Chegar pra mim e falar assim, você tá proibida de escrever roteiro. Aí você me quebra. Aí você quebra bem minhas pernas, porque sem roteiro vai ficar complicado. Complicado. E aí, baseado nessas dificuldades, tem também a Lizzie Meitner. A Lizzie Meitner, eu ia falar dela, tava só esperando. Deixa dela chegar pra falar dela. Vamos falar sobre Lizzie Meitner. Por favor, gente, a pessoa descobre a fissão nuclear e não ganha um Nobel. Não ganha um Nobel. Mais uma vez revoltada, mas tudo bem. Vou me manter calada sobre. É uma coisa... É porque é muito revoltante. Não dá pra você... nem dá pra você se manter calada, porque... Não manter calada, porque assim, senão dá vontade de xingar e falar assim, meu filho... Pois é. Olha o que a mulher fez. Tu deu Nobel pra outra pessoa por bem menos. E a mulher literalmente descobriu isso e você falou, não, vou dar pra outra pessoa. Meu parceiro, aí você me complica. Porque se uma pessoa desse cunho, com essa descoberta, com essa pesquisa, com esse desenvolvimento científico, não ganhou... Quem merece? Quem ganhou nesse ano? Qual é? Me fala, quem foi a pessoa que ganhou nesse ano? Me diga. Por que ele ganhou e ela não? Me fala. Então, são essas perguntas que surgem na minha mente. Por que essa mulher, com esse desenvolvimento, com essa pesquisa, com tudo isso, foi indicada, mas não ganhou? Qual foi o critério de desempate pra isso aí? E ela foi, assim, calada, né? Porque, o que ela aconteceu? fez a fina. Foi, porque o que aconteceu foi um acordo. Ela tinha um pesquisador, agora eu esqueci o nome dele, não me recordo. Mas assim, eles trabalham... Otto Hahn. Pronto, eles trabalharam juntos. Só que a questão é que tava num contexto nazista lá naquela época. E aí, assim, a Lizzie, ela tem ascendência judaica. E esse Otto, ele era alemão. E aí tinha essa questão do nazismo muito forte, muito predominante. E aí eles estavam trabalhando juntos. Só que na hora de publicar esses artigos sobre a fissão nuclear, ele fez a parte da experimentação e ela fez a parte da teoria. Então, a Lizzie Meitner teorizou de fato o processo de fissão nuclear. E tem provas. Tanto que a academia até relevou isso. Se a gente for ver a quantidade de publicações que a quantidade de indicações para o Nobel que a Lizzie Meitner tem, a gente vai se assustar. Eu não lembro muito bem, mas eu acredito que passa de 20 indicações. Foi um trabalho relevante e tinha provas. Aí eles fizeram um combinado. Vamos fazer assim. No caso, o Otto e a Lizzie fizeram um combinado do seguinte. A gente não vai publicar agora que você trabalhou, no caso o Otto falou, e ele ia ficar como autor principal. E depois que passasse esse contexto nazista, ele ia colocar o nome dela. O que aconteceu? Disso ela ficou só ele. Ficou só ele. Mas ela tinha provas do trabalho, né? Então, quando foi ter o reconhecimento, o Otto ficou como o ganhador principal. Muitas pessoas eram testemunha do que tinha acontecido e falou assim, não, a Lizzie Meitner fez o trabalho, olha o trabalho dela aqui, porque depois ela publicou também. A parte mais difícil de se desenvolver algo é a teoria. É você pegar, fazer aquela matemática, aquela parte matemática que é muito complexa, de você pegar toda aquela questão, você desenvolver, você criar os cálculos, você pegar tudo e fazer assim, ó. Porque assim, gente, na parte de você fazer a construção de teoria, pelo menos do que eu já estudei, você tem questões matemáticas a serem resolvidas que estão num nível muito, muito surreal. Tipo, muito surreal mesmo. Você tá pegando algo que você não tem outro embasamento. Você tem as teorias prévias, digamos assim, do que... Os conceitos. Os conceitos prévios. Você tem um outro estudo que veio disso, e a partir disso você começa a desenvolver algo novo. Mas a parte de teorização é muito complexa, é muito difícil. A parte da comprovação, não vou dizer que é mais fácil também. Tem uma complexidade do mesmo grau, mas a mulher tava chegando ali falando assim, ó, gente, isso aqui, o que ela criou, ela não levou mérito. Ele comprovou, muito importante também, mas ela criou. Ela foi, tipo assim, pronto, Deus criou no mundo, você vai tirar o mérito de Deus por ter criado o mundo? Não. Entendeu? Então, assim, ela desenvolveu aquilo e ela não recebeu mérito. Ela simplesmente falou assim, sou a criadora, mas ele comprovou, então ele vai ficar com os meus créditos. E mesmo tendo provas,
os avaliadores da banca Não deram aceitaram. ouvidos. É isso que me deixa muito revoltada nessa situação. Porque mesmo ela tendo comprovado, mesmo... É que nem você ir pra uma situação... Pronto, vou contextualizar pra vocês entenderem. A banca, ela vai determinar se aquele trabalho é válido ou não. Se aquela pessoa, ela tem validade pra publicar aquilo, ou se aquilo ali realmente é coerente com o assunto, ou comprovações, digamos assim, jurídicas, ou comprovações de que ela foi que criou aquele determinado estudo. E eles não aceitaram. Por quê? Determinavam que o Otto, que tinha sido o criador daquilo ali, criador e experimentalista daquela situação. Necessariamente não foi ele. Ela comprovou que foi ela. Mas eles não quiseram dar pra ela por quê? Uma mulher e judia. Num contexto muito complicado que foi no período nazista. É você entender, não é que ela não provou, ela provou. A questão é... Eles aceitaram, né? É o que a gente fala quando a gente fala sobre premiações, inclusive. Há vários âmbitos, porque não é só na ciência. Em vários âmbitos a gente fala o que esperar de uma academia de avaliadores homens, brancos, europeus. Isso. Em todos os âmbitos. Tá tendo agora as questões do Oscar, teve o Grammy. E é sempre assim, sabe? Mesmo que você comprove o seu trabalho, por você ser mulher, a dificuldade dele ser reconhecido, a dificuldade do impacto dele ser reconhecido é trilhares de vezes mais difícil. Sim. E, gente, hoje foi muito bom falar com vocês sobre isso. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Estar com Micaele aqui para poder falar sobre um assunto muito importante. Uma pauta que é muito importante, que é o reconhecimento de mulheres na física, que é mulheres na mecânica quântica, mulheres na ciência, de fato. Porque a gente estamos discutindo sobre a questão de mulheres na física quântica. Mas não só mecânica quântica, mas mulheres na ciência. Uma visibilidade geral de mulheres na ciência, que é o que a gente tá aqui pra poder falar. E muito obrigada por ter aceitado vir. Foi um prazer ter vocês aqui. Meninas, mulheres, enfim. E o meu público majoritariamente é feminino. Então, façam ciência como uma mulher. Como essas mulheres que a gente falou antes. Façam ciência como uma mulher. Desenvolvam ciência como uma mulher. E façam o mundo ouvir vocês. Porque a nossa voz é muito importante. E agora que a gente tá chegando bem pertinho de Internacional da Mulher, mostra ao mundo que você também é alguém que vai contribuir, que vai trazer coisas importantes pro mundo. Assim como a gente tá aqui, dando os primeiros passos para uma divulgação científica num campo que não tem tanta visibilidade, mas também não só visibilidade, mas um lugar que não é de ciência propriamente dito, e a gente tá aqui como mulheres desenvolvendo isso, é a gente estar também mostrando ao mundo. Nós temos voz e estamos falando algo que é muito pertinente. A mecânica quântica é algo muito complexo, de fato, mas estamos aqui para tentar facilitar um pouco e mostrar o que essa ciência é. A gente falou isso no segundo episódio. A gente vai morrer tentando. Mas vamos morrer aqui tentando. A gente vai morrer tentando. Assim como Marie Curie, vamos viver pela ciência e, se for necessário, morrer pela ciência. Enfim, galera, foi muito bom estar aqui com vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Foi um prazer.